A Cine TV inova mais uma vez e traz para você uma unidade de transmissão ao vivo com capacidade de até 10 câmeras. É a sua grande oportunidade de transmitir seu evento na internet para o mundo. Cine TV Nordeste, sempre à frente. Você sabia? 58% da população brasileira usa a internet e isso corresponde a mais de 100 milhões de brasileiros. Por isso que nossa programação tem mais de 5 milhões de alcance por mês. Anuncie conosco, 3439-6304. Olá pessoal, boa noite, ótima quinta-feira, está começando mais um programa PE Tem Opção. Boa noite, Nayara, seja bem-vinda novamente. Boa noite, Alisson, boa noite pessoal, estou de volta, foi uma mini férias, né? Isso aí, semana passada a Luísa estava aqui, a gente até conversou sobre isso, mas como você está hoje, eu queria perguntar aí, como é que foi tuas férias? Foram complicadas, usem máscaras. Pelo amor de Deus, passem álcool na mão, porque a gripe não está de brincadeira, o Covid também. Então vamos se prevenir, que é melhor do que ficar feito eu fiquei. Pois é, verdade, Naira, fiquei sabendo. Mas enfim, graças a Deus está tudo bem, você está aqui de volta. E vamos lá, né, iniciar o programa. Nada melhor do que um TBT comigo, né? Exatamente. Então vamos começar. Hoje a gente está com um convidado super especial. Como a gente falou semana passada, a gente está dedicando o mês de fevereiro a falar sobre cultura, carnaval. E hoje a gente está com um convidado especial, como eu falei, produtor cultural, ator, Leonardo. A gente queria convidar você para entrar, Leonardo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Leonardo. Boa noite. Pode tirar a máscara, né? Pode tirar a máscara. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui no programa PE Tem Opção. Boa noite, Alisson. Boa noite, Nayara. Fiquei feliz, né? Em plena quinta-feira, estar fazendo parte aqui desse programa maravilhoso de vocês. Coisa boa, a gente que agradece, né, Nayara? É verdade, a gente vai ter uma experiência muito nova e muito enriquecedora, que é ter nas mãos da gente a cultura de Pernambuco vindo através de você, que você tem uma história maravilhosa, uma trajetória muito longa e cheia de conquistas, né? Isso, a gente estava conversando ali dos bastidores e assim, já ficou sabendo de algumas coisas, de alguns momentos importantes na sua carreira. Mas, para iniciar, a gente queria que você começasse falando, Leonardo. Como foi essa sua inserção? Como foi que você iniciou nesse mundo cultural? Em 1997, eu tive a necessidade de fundar o Boi Jereba, que é um boi que iniciamos com amigos garotos da Rua do Sol, né, com caixas de papelão, né, estandarte de papelão, e ao longo dos anos a gente veio desenvolvendo essa cultura do Bumba Meu Boi, que muitas vezes a gente percebe que alguns municípios ela vem perdendo a tradição, né, e a gente veio com experiência de menino, porque eu já participava de outros Bumba Meu Boi, como o Boi Malandro, em 1994, 95, 96. Eu não pude participar do Boi, e em 97 eu resolvi, junto com meus amigos da rua, onde a gente brincava, fazer um Bumba Meu Boi e batizamos o boi como Boi Jereba. Na cidade de Vitória de Santo Antão. Isso. Você falou Rua do Sol, né? É a antiga a Rua do Sol, que hoje é a Rua Henrique Lins. Então a gente se juntava para jogar bola e de repente surgiu a oportunidade de convidar os meus amigos para criar um Bumba Meu Boi, e eles abraçaram a ideia, e até hoje eu consigo desenvolver esse Bumba Meu Boi. A gente tem cadastro na Fundarp, a gente apresenta em outros municípios e a gente consegue interagir com outros Bumba Meu Bois da nossa cidade, como o boi vitoriense, o boi pernambucano, o boi ventania, e a gente consegue fazer uma mistura, porque assim, com o decorrer dos anos, meus amigos foram crescendo e ficaram com vergonha. Então, assim, foi necessário convidar integrantes de outros Bumba Meu Bois para participar do Boi Jereba, e até hoje a gente consegue trazer um pouquinho do boi vitoriense, um pouquinho do boi pernambucano, alguns do boi ventania, e a gente consegue fazer o Boi Jereba hoje com a mistura de vários Bumba Meu Boi na minha cidade. E esse nome do boi veio de onde? Jereba geralmente é uma palavra meio que matutina, né? Foi uma ideia que a gente não tem uma explicação lógica,
para dizer, a gente criou porque Jereba veio de Jerebá, de um burro que se chama Jereba. Não houve isso. A ideia surgiu, né, acendeu e a gente colocou, o pessoal gostou e até hoje a gente utiliza o Boi Jereba, inclusive também deu origem a Bloco Jereba. Então hoje a gente tem o Boi Jereba em Vitória de Santo Antão, né, tem outros Bumba Meu Bois e também existe o Bloco Jereba, que a gente fazia com trio e a gente tira um pouco a tradição do frevo, né? Quando a gente percebeu que as pessoas gostam mais de frevo, a gente voltou com o Bloco Jereba, com as apresentações de frevo e bandas. Entendi. Ô, Leonardo, e aí, o boi foi o início, né, da sua entrada nesse mundo cultural, digamos assim. Você iniciou através do boi. Podemos assim dizer, né? Em 1998, eu tive também a oportunidade de conhecer um projeto Arte-Teatro, que foi desenvolvido pelo Grupo Teatral Vidarte, lá em Vitória de Santo Antão, que era um grupo de teatro local, no qual eles desenvolveram um projeto meio sociocultural, onde eles levavam o conhecimento básico do teatro para as escolas de redes públicas e o resultado de 3 meses de aula culminava em um espetáculo que fazia com que cada escola participasse com um espetáculo e se inserisse dentro de um projeto Mosteve, que era a Mostra de Teatro Estudantil da cidade da Vitória de Santo Antão. E fui criando gosto, eu participei com o espetáculo de Lourdes Ramalho, com direção de Ricardo Lima, A Feira, no qual eu fiz 2 personagens. Fiz o Cego e fiz o Homem da Cobra. E no ano seguinte eu participei novamente, né? No ano de 2000, eu vi uma necessidade muito grande de participar, porque foi um movimento que ganhou repercussão na cidade e a gente, principalmente a juventude, se animou, principalmente o pessoal das escolas, porque a gente já esperava aquele momento para participar da Mosteve, do Festival de Teatro. Então, na escola no qual eu fui matriculado, que foi o Agro, né, não tinha monitor. Então, eu pedi a permissão para o pessoal que coordenava, que era do Grupo Teatral Vidarte, para que eu pudesse dirigir um espetáculo na escola, né, e eles permitiram. Então, achei bacana. Então, a partir daí, eu comecei a dirigir, atuar, e nesse ano a gente criou o próprio texto, que foi A Família Atrapalhada, no qual a gente conseguiu ter algumas indicações e teve o prêmio de melhor cenário nesse ano. E desde então eu continuei com o bloco, associando o bloco de carnaval no período de carnaval, e em agosto, quando acontecia o movimento de teatro na cidade, que era com a Mosteve, eu desenvolvia peças teatrais. Então, os anos foram se passando, viu-se a necessidade de alguém assumir a coordenação do festival, porque em 2007, o pessoal do Grupo Teatral Vidarte, eles iriam encerrar, não iria mais ter festival de teatro. Então, vendo a importância daquele festival, né, que mudou a minha vida, como mudou a vida de muitos jovens, eu acredito, eu percebi que eu poderia conduzir aquele festival, né, mesmo sabendo que seria uma tarefa árdua e muito complicada, porque para fazer um festival requer financiamento. Sim, então, verdade. eu consegui desenvolver alguns projetos no qual eu pegava para os blocos que eu colocava e que também já prestava assessoria a outros blocos na cidade da Vitória de Santo Antão, e consegui trazer uma boa parte dos patrocínios que eu utilizava para o bloco, o Jereba, né, com o Boi Jereba, para o Festival de Teatro. E desde então eu assumo a coordenação geral do Festival Mosteve, certo? Até os dias atuais. No ano de 2017, nós fizemos uma grande homenagem a Silvio Santos, né, enquanto artista nacional, e a gente teve a oportunidade de entregar o troféu no palco de Silvio Santos. Inclusive, a gente deu uma olhadinha na tua rede social e tu tem uma história muito longa, assim,
com os artistas, né? Você está sempre muito inserido neles. Você já participou, inclusive, de novela Avenida Estamos Brasil. com global aqui, né, Nayara? Participei de algumas novelas. Eu acho que em 2009 foi a minha primeira ida para o Rio, né? Em 2009 eu tinha colocado Cavaleiro do Forró no Bloco Jereba e fui para o Rio com a minha mãe e lá ficamos na casa do meu irmão. Acho que ficamos uns 2 meses e consegui desenvolver atividades lá no Projac, conheci o pessoal e terminei. Quando eles descobriram que eu tinha DRT, fui convidado para participar, né, como figuração na novela Caminho das Índias. E lá participei também do programa do quadro de Silvio Santos, no qual ele estava fazendo uma entrevista para Cléo Pires, que o quadro era sobre inveja. E eu não poderia perder a oportunidade para fazer uma divulgação do bloco, né? Porque, sem dúvida, a gente, naquele ano de 2009, nós colocamos Cavaleiro do Forró, foi uma das melhores atrações e nós nos consagramos um dos melhores blocos de Vitória de Santo Antão naquele ano. Então, assim, eu comecei minha carreira enquanto ator, né, como profissional, naquele ano de 2009. E, desde então, eu comecei a fazer participação nas novelas como figuração permanente, até chegar à Avenida Brasil, no qual eu fiz uma participação especial. Isso. Que Você foi... até contou ali pra gente, a gente achou bem interessante a cena que você participou. Conta pro pessoal. Eu participei na pelada do Divino, eu fui o goleiro que defendeu o pênalti do Tufão, na realidade. Na reprise que passou agora, eu não consegui ver a cena porque eles cortam. Geralmente uma novela é 9 meses, 10 meses, e quando vai para a reprise eles cortam para 4, 5 meses. Muita coisa é cortada na novela. Mas assim, hoje eu tenho orgulho de dizer que não só eu, como muitos outros produtores culturais desenvolvem a cultura na nossa cidade, a política pública voltada para a cultura, onde a gente faz trabalhos maravilhosos com vários grupos. Existem vários grupos de teatro no nosso município, assim também como existem várias agremiações carnavalescas. A gente tem uma associação, né, que se chama ACTV, Associação dos Blocos Tradicionais da Vitória de Santo Antão, no qual tem mais de 100 associados, blocos, entre clubes. Nós temos, para você ter noção, um dos clubes mais antigos, até mesmo do que a história do próprio frevo, que é o Clube do Leão. Nós temos um único clube de fado do Brasil, que é o Taboquinhas. Enfim, a nossa cidade ela é muito rica culturalmente, turisticamente. Temos pontos turísticos, temos o Monte das Tabocas, não sei se vocês... Sim, acho lindo lá, muito bonito. A batalha que antecedeu a Batalha dos Montes Guararapes, né? Lá a gente pode dizer que nasceu o sentimento nativista, né? No qual muita gente não conhece, mas lá se juntou índios, negros e brancos e expulsou os holandeses do Brasil, né? Na primeira batalha que foi travada, na Batalha das Tabocas. Então, muita gente não sabe da história da nossa cidade, mas ela é muito bonita, tem muita coisa para ser contada lá. Quem puder comparecer à Vitória de Santo Antão, compareçam, porque também temos lá o passaporte Bora Pernambucar, né? Acho que foi um projeto maravilhoso que desenvolveu o turismo não só na nossa cidade, como em todo o Pernambuco. E a gente hoje tem orgulho de dizer que é um celeiro artístico, onde a gente tem diversos segmentos culturais que são desenvolvidos na nossa cidade. Inclusive, você também palestra, dá aulas lá, né? Ministro aula de teatro para iniciantes, todas as quartas e quintas. Né? Hoje, quinta-feira, não pude, eu pedi para que meu amigo Quirino e Lázaro, meus amigos, eles dessem aula no meu lugar hoje, porque Como estaria fazendo... Quirino e Lázaro. A gente queria agradecer vocês, tá, por ter liberado o Leonardo para estar aqui com a gente. Né? Recentemente, eu recebi um título de cônsul embaixador junto com 2 pessoas maravilhosas que eu conheci na minha vida. São pessoas fantásticas, que é a Regina Souza Leão, que também recebeu o título de consuleza embaixadora do Maracatu, nação Pernambuco, junto com o nosso querido Bernardo. E fiquei muito feliz por receber esse título
e a gente pretende desenvolver projetos voltados para o Maracatu Nação Pernambuco. Será até uma pergunta que eu ia fazer, porque semana passada, eu não sei se você acompanhou, mas o Bernardo estava aqui com a gente. E foi muito legal, muito, muito interessante o papo que a gente teve com ele. E você falando sobre ter recebido esse título, né, de ser cônsul, embaixador lá de Vitória, era exatamente isso que eu ia perguntar, como é que você se sentiu? A gente teve Bernardo aqui semana passada e, como eu disse, a gente aprendeu bastante com a história, ele falou bastante sobre o Maracatu Nação Pernambuco. Como foi receber esse título lá em Vitória? Não, na realidade o título foi recebido na cidade de Aliança. Sim. Nós fomos para Aliança. Para mim é um orgulho, é um prazer, porque a gente se sente reconhecido, né? E a maioria, acredito que todos os artistas, eles querem ser reconhecidos. E assim, foi muito importante para mim, porque mostra a valorização do artista, do produtor cultural, das pessoas que fazem cultura. E para mim foi muito importante, acredito também que foi muito importante para Regina Souza Leão, assim também como foi importante para o nosso amigo Bernardo. Merecido, mais do que merecido esse título. E assim, a gente sabe que hoje estamos vivendo numa realidade um pouco complicada para quem é artista, para quem vive de arte. Por conta de todo esse processo de pandemia, de Covid, de lá vai o trem, de problemas que a gente está tendo. Como está sendo para você que é artista, você que vive da sua arte? Como está sendo? Olha, eu estou tentando me adaptar. A gente mantém todos os protocolos sanitários exigidos, mas a gente desenvolveu um projeto com o produtor cultural Geraldo Cosmo, e esse projeto ele era um olhar lúdico sobre a obra de Osman Lins, e foi justamente no período de pandemia. E a gente teve que desenvolver ele 2 vezes na semana no Teatro Silogeu, lá de Vitória de Santo Antão, que esse projeto ele foi desenvolvido também em outras cidades, né, como Limoeiro, Igaraçu, Vitória de Santo Antão e Serra Talhada. E nós ficamos com a obra de Osman Lins, Lisbela e o Prisioneiro, e foi desenvolvido com os alunos que nunca tiveram teatro. Eles fizeram o espetáculo Lisbela e o Prisioneiro no dia 8 de janeiro de 2020, assim, de 2021, assim, num período pandêmico. E a gente teve 3 alunos, né, menino trans, e uma aluna cega participando nesse processo. Para mim, eu tive que fazer pesquisa para poder trabalhar, ver a metodologia que eu poderia aplicar naquele momento por ter uma pessoa cega, a aluna, inclusive, ela se chama Lilian, e nós culminamos com o espetáculo de Lisbela e o Prisioneiro, com esse projeto Um Olhar Lúdico sobre a obra de Osman Lins, onde todas as cidades foram para a Vitória de Santo Antão, que estava participando desse projeto, e passamos o dia inteiro, né, com as apresentações com os alunos que foram desenvolvidos nas suas respectivas cidades. E nós conseguimos fazer um trabalho fantástico, belíssimo, e o público só descobriu que a menina era cega com o depoimento dela no final, que foi muito emocionante, inclusive. Mas, assim, a gente tenta se adaptar o máximo possível, inovar, trazer novas experiências, né? Principalmente nesse período pandêmico, mas a gente não está deixando de desenvolver o que a gente mais gosta, né? Nós não vamos ter o carnaval, mas acredito que uma grande parte dos associados de Vitória de Santo Antão tem consciência de que é importante a gente não ter o carnaval para que a gente possa frear mais essa onda de contaminação, do avanço do vírus, né, da gripe. E também a gente conseguiu desenvolver e não parar o projeto do teatro, no qual eu dou aula quartas e quintas-feiras, mas a gente mantém o padrão, mantém todo o protocolo e está se adaptando, e até quando sair um decreto dizer, não pode ter mais nada, aí a gente para. Mas enquanto pode ter, a gente vai levando, e vai levando também, fazendo um trabalho com responsabilidade e com bastante consciência do trabalho que está sendo desenvolvido.
Ô, Leonardo, no início você começou falando que iniciou no mundo do teatro através de um projeto. Hoje você é voluntário, dá aulas em um projeto. A gente sabe que a cultura, a arte, ela é muito importante na formação, né, de jovens, adolescentes. Eu queria que você falasse um pouquinho de como a arte e o teatro salva vidas, como é que ela ajuda na vida desses jovens, desses adolescentes. Fala um pouquinho da importância da arte e da cultura na vida das pessoas. Certo, eu posso falar também dando a minha própria experiência de vida, né? Eu, na realidade, nunca gostei, não tinha muita experiência com leitura, né? Detestava português, detestava ler, tinha vergonha de ler abertamente ao público, né? E essa aproximação com o teatro me fez ler, me fez falar bem, me pronunciar bem, me comunicar bem com as pessoas, porque, de certa forma, eu tinha vergonha de falar em público, tinha vergonha de ler em sala de aula. E o teatro ele me proporcionou coisas que de fato, a gente consegue perceber que o teatro ele nos consegue trazer uma evolução muito grande na vida, no dia a dia. E quando você diz salvar vidas, quando a gente abre um curso de teatro e a gente cria uma expectativa de uma apresentação no qual eles vão convidar os familiares e amigos, a gente consegue ver nos olhos daqueles jovens o brilho, né, de que eles vão querer estrear, de vão querer participar. E isso, quando eles têm um tempo ocioso, né, faz com que eles não busquem outras atividades que possam levar ele a praticar algo fora do comum, né, práticas ilegais, né. Isso faz com que o jovem ele se sinta inserido no contexto do dia a dia, se alimentando da cultura, principalmente da arte, das artes cênicas, faz com que o jovem ele crie uma perspectiva de vida melhor. Então, quando a gente gera uma perspectiva de vida melhor para um jovem, a gente consegue perceber que ele consegue enxergar que ele tem um potencial, que ele tem talento, que ele é bom, que ele pode melhorar de vida. Então, tudo isso pode influenciar, né, de forma direta na vida de muitos jovens que se inserem não só na parte do teatro, como também em outras áreas culturais, esportivas, como nós sabemos. Mas é isso. Eu, particularmente, não gostava de ler. Hoje, gosto muito de ler, principalmente na parte das artes cênicas, né? Muitos textos, é necessário a gente fazer pesquisa, ler, e a necessidade que a gente compreende da leitura, até porque leitura é um ato de aprendizado. Quando você lê, você aprende, né? A gente não fica submisso. Quando a gente não tem grau de leitura, a gente não fica submisso ao conhecimento do próximo. A gente cria uma certa autonomia. Então, isso é importante a gente também. Porque no curso de teatro, a gente dá interpretação corporal, interpretação facial, interpretação de texto, né? A gente faz uma dinâmica de leitura, né? Mostra o quanto é importante fazer uma leitura, né? Interpretar um texto, para que eles possam ver que não é só pegar um texto e ler. Existe todo um trabalho a ser desenvolvido à base de leitura. E isso é muito importante no desenvolvimento dos jovens hoje. Porque quando a gente pega um jovem que ele não sabe ler, e a gente mostra a ele, ó, você precisa aprender a ler para poder decorar texto, para poder desenvolver personagem. E eu já vi muitas pessoas que não tinham leitura começar a gostar e a querer aprender a ler. Entende? E assim, você falou que é preciso, para você interpretar um personagem, cada personagem tem interpretação. Tanto facial quanto corporal, tudo. Para você, qual de todos os seus personagens, qual que mais você é apegado? Porque a gente sempre tem um que a gente é mais apegado. Olha, em 2013 eu fiz longa temporada com um grupo no Teatro Miguel Falabella. E nós fizemos o espetáculo do Rico Avarento, de Ariano Suassuna.
no qual eu fazia o personagem do Coroné. Acho que ele tinha uns 87 anos. E era um personagem muito interessante, sabe? Que muita gente gosta quando vê. Era um duelo entre os personagens Tirateima e o personagem, o Rico Avarento, né? Você poderia fazer um trechinho desse personagem aqui pra gente? Claro, claro. É mais ou menos assim, ó. Eu tenho 87 anos, não é 87 dias não, viu? Nayara, você sabia que eu tenho uma neta da sua idade? É, Alisson. Eu tenho uma netinha que toda vez que eu chego em casa, ela me abre os braços para me dar um beijo aqui na testa, dizendo: vovô, eu te amo. É mais ou menos assim. Fala, Nayara, muito, muito É bom. incrível porque a pessoa se transforma, a voz, o tudo. O personagem, ele foi desenvolvido, mas ele foi desenvolvido também à base de muita improvisação, sabe? Porque a cada espetáculo que iria acontecendo, sempre tinha uma novidade, sempre tinha uma ação, umas palavras que era acrescentada no texto, que não estava no texto do próprio Ariano, né? E que era bastante divertido, porque eu lembro, teve uma vez que eu tinha discutido com o Tirateima, antes de entrar no palco, e eles não tinham ido para o hall para filipetar, porque lá a gente tinha que filipetar. O Teatro Miguel Falabella ficava no Norte Shop, fica no Norte Shop, lá do Rio de Janeiro. E a gente concorria direto com o Fábio Pochá, e a gente tinha brigado, discutido, e eu pensei que ele não iria entrar em cena. Eu até fiquei meio que preocupado, sabe? E tinha uma cena no qual o personagem passava mal e ele desmaiava. E o Tirateima chegou lá com raiva, né, e levou para a peça. E ele, deixa eu ver se ele está morto. Aí deu uma tapa no meu rosto. Aí eu, ai, miserável, você deu de verdade, mas isso não vai ficar assim. Aí, olha, ele está vivo. Aí apagava, né? Aí teve uma cena que eu me levantava, era socorrido e tal. Aí tinha uma hora que eu demitia ele da casa. Aí eu, está demitido! Rua! Pra fora! Aí ele chegou e fez, eu me demito! Vem cá! Aí ele, o que é? Pá! Descontei, safado! Aí o público, de repente, se levantou e começou a aplaudir de pé. Cara, foi fantástico. Foi uma das melhores apresentações que nós fizemos, mesmo não se falando em cena. E no final disso, vocês se falaram? Não. Era o penúltimo dia de temporada, a casa estava cheia, tinha ficado umas 60 pessoas do lado de fora para assistir. E eles queriam que nós fizéssemos uma segunda apresentação. Entendi. E o teatro lá de administração não permitia, né? Era só uma apresentação, porque já ia ficar quase 11 da noite e não poderia ficar para mais do que meia-noite. Ô, Leonardo, e o que é apaixonante do teatro é exatamente isso, né? A possibilidade, como você falou, de improvisar. Eu gosto muito de teatro, sempre que eu posso eu vou. Eu acho que o que chama a atenção, que apaixona... Na televisão, claro, em alguns momentos há a possibilidade do improviso, mas no teatro acho que é uma liberdade maior, né, do ator, dele mostrar. É necessário bastante experiência, porque a gente tem que ter cuidado, às vezes, na improvisação, porque tem que costurar bem, você tem que conhecer bem o enredo, a história, e você tem que costurar bem, porque, às vezes, ela foge da linha do raciocínio e pode seguir por outros caminhos, sabe? Se você pode ter um talento de improvisar, você improvisa, mas você vai costurando e depois volta para o decorrer da cena, tudo bem, mas se você decola e vai fugindo, de repente você
não consegue voltar para a cena. Você tem que ter muito cuidado na improvisação. Requer muita experiência, mas assim, como o nosso trabalho, a base, foi muito através de improvisação, eu acho que a gente se dava muito bem, porque a cada espetáculo era quase um novo espetáculo, sabe? Mas assim, foi muito interessante essa passagem. Falando exatamente dessa passagem, a gente falou do seu personagem, foi uma temporada de 3 meses, um pouco mais de 3 meses, né? Você tinha falado pra gente, representando Pernambuco lá no Rio de Janeiro, né? Como foi essa experiência? Eu tive que fazer com que o apartamento do meu irmão fosse a moradia de todos, né? Eu acho que no total fomos 12 pessoas, inclusive levei minha mãe, não poderia deixar ela, sabe? Nós ficamos exatamente 3 meses em cartazes e para a gente foi uma experiência única, sabe? A gente sabe a dificuldade que é para um grupo de teatro, né, principalmente amador, sair de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, para fazer temporada, não é fácil. Acho que foi a primeira vez que um grupo de Vitória de Santo Antão, não diria nem de Pernambuco, porque eu acredito que já houveram grupos de Pernambuco que manteve temporadas em outros estados. Mas em Vitória de Santo Antão foi o primeiro grupo que manteve temporada no Teatro Miguel Falabella, no Rio de Janeiro, e a experiência foi única, cara. Acho que foi muito válido. Inclusive, nos períodos de intervalo, assim, eu levei todos para conhecer o Projac, sabe? E alguns deles até fizeram participação na Grande Família, né? Em algumas novelas Viver a Vida, na época, fizeram participação como figurantes. E para eles também foi uma experiência única, para todos eles. Nós fomos até convidados para o programa de Fátima Bernardes, mas, infelizmente, a gente não tinha como segurar até setembro, porque acho que foi o cameraman do programa da Fátima Bernardes que foi assistir o espetáculo e disse: poxa, o espetáculo de vocês é uma comédia sadia, é uma comédia muito divertida, sem apelo, sem palavrões, diferente de muitos espetáculos que acontece, né, que existe tanto apelo, tanto palavrão, pornografia, para tirar a risada das pessoas. E nós, com a simplicidade, né, com um jeitinho nordestino, a gente conseguia arrancar risadas o tempo todo da plateia. Mas assim, foi uma experiência muito boa. Hoje em Vitória, existem mais ou menos quantos grupos teatrais? Vamos lá. Nós tínhamos a Cia dos 10 e o Grupo Teatral Vidarte. Aí temos hoje o Grupo Teatral Vidarte, Cia Experimental de Teatro, Grupo Start, Pirilampos, Máquina Teatral e, acredito, de Núcleo de Pesquisa Cênica de Teatro de Pernambuco. São esses os grupos que nós temos. E o Grupo Teatral Vidarte, né, que é o pioneiro, que é o grupo mãe, praticamente, que conduz todo o festival de teatro, movimento de teatro no município. Hoje está tendo alguma peça em cartaz lá? Não, hoje está tendo as apresentações que vai acontecer por conta da Lei Aldir Blanc, que muitos grupos foram contemplados pela Lei Aldir Blanc, que veio como um auxílio emergencial para, de fato, socorrer os artistas que estavam clamando, porque nesse período de pandemia a gente que é artista sofre, principalmente o pessoal da parte de teatro, né, porque se vira nos 30 para ganhar o seu ganha-pão. Então, muitos grupos hoje estão se apresentando pela Lei Aldir Blanc. Viver de teatro no Brasil já é complicado, normalmente, né, Leonardo? E ainda mais em um período pandêmico, acho que deve ter sido bem complicado para vocês. Eu tiro por Fábio Pochá, né? Fábio Pochá, ele lotava aquele teatro lá, o Miguel, 600 lugares. Quando você chegava dia de sexta-feira para comprar o ingresso, só tinha para outra semana, porque sexta, sábado, domingo estava esgotado. Enquanto a gente que estava lá iniciando, para você ter noção, nós tivemos na primeira apresentação 6 pessoas nos assistindo. E os meninos, poxa, o que está acontecendo? E de repente, com o decorrer da semana, com as apresentações acontecendo,
a divulgação boca a boca, as pessoas, olha, tem um espetáculo muito bom de Pernambuco que está em cartaz, e isso foi puxando o público e a gente também foi filipetando, e os personagens também foi para o hall do teatro, não, do shopping, para filipetar, para poder atrair o público. E quando a gente conseguiu lotar mesmo, que ficou muita gente fora, foi quando a gente realmente começou a ficar de personagem, brincando. E quando as pessoas via o personagem, que peça interessante, a gente vai assistir. Só pelo fato deles verem o personagem no hall do... E assim, os cariocas, eles já têm neles muito a necessidade de estar sempre no teatro. Porque eu passei um tempo no Rio e notava isso, que o teatro sempre estava lotado, sempre tinha peça. Nunca... É muito diferente daqui de Recife. Eu sinto que a gente não é muito apegado a essa cultura. Tem muitas aquelas pessoas que vão, mas lá é diferente. E o fato de você estar no hall do shopping, levando uma coisa diferente, que você vê outras peças teatrais não tem isso. Então, vocês adaptaram de uma forma para poder realmente chamar a atenção deles, né? A gente... Nós daqui de Pernambuco, eu digo assim, Pernambuco, existem alguns movimentos que faz com que lote o teatro, que é justamente os festivais. Temos Janeiros de Grande Espetáculo, temos Festival em Igaraçu, Serra Talhada, Limoeiro, Vitória de Santo Antão. Então, a gente consegue lotar no período de festival, mas nós não temos ainda a tradição, né, essa cultura de estar no teatro, como existe tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Ô, Leonardo, por que você acha que isso acontece? Talvez por questão cultural mesmo, a gente não tem esse hábito, como você falou, ou talvez, às vezes, por conta do valor, Assim, historicamente, o Nordeste, financeiramente falando, é uma região mais pobre. Será que por isso também? As pessoas, às vezes, elas não se sentem assim... como é que eu posso dizer? Eu não tenho condições, eu não... O que é que você acha que isso acontece? Olha, é política pública voltada para a parte cultural mesmo. Quando a gente tem fomento cultural em relação às artes cênicas, a gente promove, né, o teatro, a gente também começa a criar plateia. Então, se desenvolvermos projetos como o Arte Teatro nas escolas, a gente vai criar público para daqui a 5, 10 anos criar o hábito de se ir ao teatro. Mas se esses movimentos eles não tiverem o incentivo do governo local, vai ser muito difícil a gente conseguir ter essa tradição, ter como cultura as pessoas irem ao teatro. É muito mais comum você ver um cinema lotado do que um teatro. E olha que um bilhete de um teatro ele não chega a ser tão absurdo, porque eu já fui para peça teatral que eu paguei R$30. Então, já paguei também 150. Então, assim, é a questão de cultura mesmo, é a questão de como você está criando a sua identidade. Porque meus pais nunca me ensinaram a ir no teatro, mas foi uma curiosidade minha descobrir esse mundo. Mas nem todo mundo tem esse privilégio de ter essa curiosidade. Tem gente que não tem a menor noção. E a gente começa pela própria periferia, que o pessoal lá não tem a menor ideia do que é um teatro. E como ele mesmo falou, né, Nayara? Acho que políticas públicas, eu acho que se nas escolas isso fosse mais presente, as crianças, os adolescentes iriam crescer com esse interesse, com essa vontade, porque a gente sabe que peça teatral, peças tem assim, com vários temas que talvez não me interesse, mas interessa... Inclusive até em igreja, que eu fazia parte de igreja, e a gente tinha Isso. aquele compromisso de todo domingo, uma vez no mês, a gente fazer uma peça teatral na base da Bíblia. Então já é um costume que você vai levando, não só familiar, mas também de rua, né? Eu acho que essa questão cultural, arte, acho que deveria ser incentivado mais nas escolas, né, Leonardo? Sim, deveria se criar mais movimentos estudantis, né, voltado para as escolas, no qual está se acabando esses movimentos, né? A gente tira pela Mosteve. Antes, nós tínhamos um grupo que levava os monitores, representantes do grupo, aí aos colégios, às escolas, para dar aula de teatro durante 3, 4 meses e aquilo ali depois culminar em um espetáculo. O feedback daquelas aulas seria
uma apresentação, né, com todos os alunos, inclusive. Só que hoje a gente não vê isso, né? Quando eu digo parte do incentivo local, se o governo local ele investe, né, ele pega alguns grupos de teatro e faz com que os monitores vão ao teatro, aos colégios, né? Dali vai se formar novos grupos de teatro, né? E essa geração, talvez, elas possam nos substituir. Mas se não acontece isso, daqui a alguns anos não vai ter mais geração, vai ser poucas pessoas. Entende? Então, assim, para que a gente possa ter público mesmo, tem que ter incentivo. E não chega a ser um incentivo caro, né? Acho que é básico o gasto, né? Não, eu lembro, olha, eu dava oficinas de confecção de máscara, eu já dei oficina de confecção de Bumba Meu Boi, né, de jornal, com arame, cordão e bambu. Né. Já dei oficinas de teatro, de cenário. Mas, assim, como trabalho voluntário. Mas, se nós tiver um grupo onde eles possam também receber, porque ninguém vai estar ali, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam receber. Ninguém vai estar ali para ensinar de graça. É muito raro. Eu faço porque eu gosto do que eu faço e eu sei a necessidade de dar aula. Principalmente as pessoas que me procuram e fazem, poxa, não tem aula de teatro em Vitória de Santo Antão. E se tiver, é um curso ou outro e as pessoas cobram. Ou alguns têm que ir para a capital, porque na capital tem curso de teatro e paga. As pessoas pagam. Então, assim, se tiver pessoas, grupos, que queiram desenvolver essas oficinas, essas aulas de teatro, eu acho que seria muito importante para que esse movimento ele crescesse cada vez mais. Entende? E quando eu digo incentivo, é um projeto mesmo que seja desenvolvido pelo governo local para que as escolas tenham aula de teatro, para que cada escola tenha seu núcleo de teatro, seu grupo de teatro. E falando de incentivo, a gente está falando de teatro. Eu vou agora trazer novamente para a questão dos movimentos como o Boi Jereba, não é isso? A semana passada, como eu falei, a gente estava aqui com Bernardo, do Maracatu, Nação Pernambuco. Tem os caboclinhos. Essas culturas, assim, de carnaval, esses movimentos, assim, que a gente sabe que, com o passar do tempo, a gente tem visto, assim, que tem diminuído. Inclusive, uma coisa que era bem comum, que eu lembro quando eu era pequena, eram aquelas laúças. As laúças, exatamente. Tem os papangus em Bezerro. Assim, são movimentos que a gente tem percebido, assim, que com o tempo vem diminuindo, mas, assim, tem aquelas pessoas que perseveram, mantêm essa tradição. O que é que faz, Leonardo, vocês persistirem? Olha, incentivo existe, ainda é muito pouco, principalmente incentivo da parte do governo do Estado. Né? A Fundarp em si, ela lança seus editais e elas contemplam muitas agremiações carnavalescas, tradicionais. Né? É isso que ainda tem sustentado, né? Tem, e também parte também de algumas cidades desenvolverem seus próprios projetos de lei de incentivo e de patrocínio à cultura. Mas eu acho que é muito a paixão, né, Leonardo, de vocês por esses movimentos que, assim, faz com que eles prossigam. Em Vitória de Santo Antão, a gente tem, como eu disse a você, a gente tem hoje uma associação, né, a CTV, que ela que toma conta de captação de recursos, que busca esse diálogo, essa mediação entre gestão, entre governo do Estado de Pernambuco, para que possa garantir, de fato, incentivo para essas agremiações, entende? Inclusive, Vitória também tem escola de samba, né? Ou tinha? Já teve. Nós hoje temos grupos de danças, temos a CIA Carlos Nascimento de dança, que desenvolve tanto da parte de quadrilhas juninas, como também na parte de grupos de passista. Temos também um grande guerreiro que se chama Betão Alegria. Ele consegue desenvolver com crianças da periferia danças de frevo, né? E é um trabalho muito importante que ele desenvolve na nossa cidade, lá de Vitória de Santo Antão. Então, os incentivos eles existem,
mas a gente precisa de mais. A gente tem um grupo da melhor idade que ela desenvolve 3 blocos. São senhoras mesmo, idosas. Ela desenvolve o boi da melhor idade, o bloco da melhor idade e o maracatu da melhor idade, né? A gente tem clubes como o Cisne, o Leão, o Camelo, que era matéria na Globo, né? Era a rivalidade entre o Cisne e o Leão, o Cisne e o Camelo. Eram blocos de alegorias que desfilavam, que ainda desfilam nas ruas, e que eu acredito que uma grande parte das ideias das alegorias que são nos desfiles do Rio de Janeiro, das escolas de samba lá, dos carros alegóricos, partiu da ideia de Vitória de Santo Antão também. Olha aí. Outra coisa, a gente estava conversando aqui anteriormente, né, nos bastidores, e você também é conhecido por Bad Léo. Queria que você fizesse um resuminho aí da história desse apelido, por que eles chamam assim. Você falou que até tem um livro, tem um capítulo de um livro, né, que fala da história. Cristiano Pilaco, ele desenvolveu um projeto de apelidos vitorienses. E na terceira edição ele me convidou para participar pelo fato de ter esse apelido Bad Léo, né? Eu expliquei lá no blog do Pilaco, dele lá, mas assim, é porque eu tinha muitos apelidos. Então, eu resolvi batizar esse nome como Bad Léo, né? Eu fazia judô e na época era o professor Laura, a gente foi para Aracaju, Sergipe. E na competição, o meu kimono tinha Bad Léo, né? E quando eu fui fazer a luta, o árbitro pediu para parar e fez: Bad Boy, não pode, isso aí é marca de jiu-jitsu, não pode, você é do judô. Aí eu disse: olha, Bad Boy é do jiu-jitsu, agora Bad Léo é do judô. Aí essa brincadeira pegou, até hoje o pessoal me chama por Bad Léo. Legal, olha aí, Lara, tá vendo? Mas é porque também tinha muitos apelidos, né? Não quero nem saber os apelidos que eram colocados. Eu posso imaginar um pouco pela sua criatividade. Mas é isso. E assim, Léo, me diz uma coisa, para o futuro, o que você espera do teatro? O que você espera? Quais são os seus projetos, planejamento? Porque teatro não para, né? Cultura, a gente sabe que está sempre em alta e por mais que não esteja, a gente sempre dá um jeito de estar. Estou desenvolvendo o espetáculo Amor e Sangue, de minha autoria, com os alunos que estão iniciando como base, mas a gente do Grupo Teatral Vidarte está com um projeto que é E Nós que Amávamos a Revolução, que a gente está em base de pesquisas, mas falava um pouco da ditadura militar, sobre o DOPS que tinha, que a gente até não sabia que existia um DOPS em Vitória de Santo Antão, e através de pesquisa a gente está fazendo toda a análise documental para que a gente possa se aprofundar mais no espetáculo. Mas um espetáculo que a gente acredita que para 2023 a gente possa estrear. Mas vai estrear em Vitória ou em outro local? Inicia-se em Vitória e a gente dá consequência porque a gente pretende montar 2 Perdidos da Noite Suja pelo curso que eu estou promovendo lá, mas Nós que Amávamos a Revolução, talvez a gente resgate o Rico Avarento, é um projeto ainda que a gente está amadurecendo se a gente vai dar continuidade, né? Que esse espetáculo tem mais de 15 anos praticamente, e o espetáculo Amor e Sangue de minha autoria, a gente está tentando conduzir ele até novembro desse ano para ver se estreia. A gente vai ficar com uma média de 4 espetáculos. E tem alguma possibilidade de ir novamente para o Rio ou São Paulo? Temos sim. Já dialoguei com o pessoal de São Paulo, né, Teatro Augusta, amadureci a ideia e voltei a me comunicar com o pessoal do Teatro Miguel Falabella, né, lá na sala Atores de Laura. A gente está vendo espaço para 2023 também. Então, assim, a gente espera que 2023 detone tudo isso, né? A gente possa ter um nome, mais uma vez, o nome de Vitória
presente é uma coisa A grande. gente vai promover agora em março a edição especial da Mosteve, que vai fazer 25ª edição, né? São quase 25 anos, bem dizer, praticamente. E os 30 anos do Grupo Teatral Vidarte, que é um grupo, o grupo mãe, né? O grupo que inseriu todos os outros, que deu origem praticamente a todos os outros grupos de teatro na cidade. Coisa boa. A gente tá próximo já do fim. E agora eu queria trazer um pouquinho para esse, sei lá, esse lado sentimental, Leonardo. Eu queria te perguntar o que é que o teatro, o que é que o carnaval, o que é que a cultura, a arte representa na tua vida hoje? Olha, hoje eu não consigo viver sem arte, né? Se tirar a arte da minha vida, a cultura, ela, pode dizer, não teria razão nenhuma para viver. Porque o universo da cultura, da arte, ele é um universo que é contagiante, sabe? Você se sente bem, você transmite alegria, você transmite energias, você consegue, digamos assim, passar positividade na vida das pessoas através da cultura. Você consegue fazer com que as pessoas elas tenham um sentido na vida, entende? Então, assim, se você disser para mim, Léo, hoje você vai viver sem arte, sem cultura, eu não teria razão nenhuma para viver. Ô, Léo, e teu gênero sempre foi comédia ou já migrasse? Já trabalhei drama como a história de Branca Dias. Não sei se vocês já ouviram falar, O Santo Inquérito. Foi uma época muito complicada, né? A época que a Igreja Católica ela matou mais do que a Segunda Guerra Mundial, que era a Inquisição. Eu fazia o Inquisidor-Mor, que era o cargo-chefe que condenava as pessoas à fogueira. E essa história de Branca Dias foi uma história muito interessante, porque a gente teve que mergulhar na história para poder absorver o conteúdo e adquirir personagens. Mas o Santo Inquérito ele foi um espetáculo dirigido por César Leão, um grande amigo meu lá de Vitória de Santo Antão. E esse espetáculo ele foi digno de prêmios. Ele se apresentou no Sesc de Caruaru, eu acho que em 2006, 2007, por aí. Eu não me lembro bem o ano, mas foi um sucesso. E foi um drama muito forte, porque a atriz ela era queimada viva. E foi acendida uma fogueira na área externa. E assim que terminou a peça, a condenação dela era ser queimada viva na fogueira. E conduzimos toda uma plateia para assistir ela ser queimada viva. Foi muito interessante. E também muita ousadia da parte do diretor, né? É um dos grandes diretores que nós temos aqui em Pernambuco, o César Leão. E assim, trabalhar com um espetáculo desse, o psicológico, fica como? É complexo, viu? A gente já vinha trabalhando na linha das Paixões de Cristo, porque a gente já desenvolvia, e só o mártir, o sentimento de sofrimento que é desenvolvido na Paixão de Cristo, né? Imagina um espetáculo no qual a menina ela foi condenada, tinha que abjurar, porque a história de Branca Dias é o seguinte, eu vou ser bem rápido. Ela acostumava a tomar banho no rio, no lago, de frente à sua casa. De repente, o padre ele passava na lagoa, numa canoa, e ele, de repente, caiu na lagoa, a canoa virou com todo o dinheiro da igreja. Ela, quando viu a cena, ela foi lá e salvou o padre, só que ela fez respiração boca a boca para trazer a vida. Na mente dela, o gesto que ela fez foi um gesto de amor ao próximo, porque a intenção dela foi de salvar a vida do padre. Só que na cabeça dele não foi. Na cabeça dele ele achava que ela estivesse com demônios para poder encostar o lábio dela no lábio dele, né? Ele terminou se apaixonando por ela, por ele ser padre, ele mesmo começou a se castigar, né? E começou a visitar. Quando ele descobre que ela sabia ler, que ela tinha um noivo, que era de Portugal, Augusto Coutinho, né? E que o pai
tinha maus costumes que eram como os cristãos novos da época. E a cena mais forte que eu vi foi quando o namorado dela foi torturado. Ele foi amarrado, né? Torturado, e ele dizia uma frase belíssima, que é uma das frases muito importantes de Branca Dias, de Dias Gomes, que é o autor do Santo Inquérito. Que ele dizia: há um mínimo de dignidade que o homem não pode negociar, nem mesmo em troca da sua própria vida. Pode me arrancar um braço, pode me arrancar uma perna, mas eu não direi uma palavra que não seja verdadeira, porque a igreja queria que ele abjurasse e dissesse que a namorada dele era herege. E ela não era herege. E ele morreu, né, torturado até a morte. Caramba. E ela iria abjurar, mas quando ela descobriu que o noivo morreu, ela segurou até a morte e a condenação dela foi a fogueira. Então a história é muito forte, sabe? Foi um dos melhores espetáculos que eu fiz na parte de drama. Eu fiquei com vontade de assistir, né? A história é muito forte, realmente. E agora, Leonardo, para a gente finalizar, queria que você falasse, pessoal que está assistindo a gente, criança, jovem, ou até adultos, que muitas vezes têm vontade de fazer uma aula de teatro, de participar de um movimento como o Boi, por exemplo, e muitas vezes tem vergonha, ou às vezes não sabe onde encontrar, como chegar. O que é que você falaria para essas pessoas? Qual incentivo você daria e qual a porta de entrada para esse mundo? Acho que a porta de entrada, eu acho que os pais dessas crianças, elas devem cobrar, talvez seja uma forma de um protesto, tá? Devem cobrar nas escolas que os diretores eles insiram dentro do contexto da grade curricular aula de teatro. Fazendo isso, muitos artistas vão ser contratados para dar aula de teatro. E novos grupos vão se formar. E muitas crianças elas vão ter a oportunidade de ter aula de teatro dentro da sua própria escola. Eu aconselho aos pais a fazerem eu faço esse tipo de apelo para que a gente possa ter, de fato, um incentivo da parte também familiar dos pais. Porque muitos jovens eles não conseguem fazer aula de teatro porque os pais não deixam ou porque eles não têm oportunidade mesmo e não sabem aonde ter aula de teatro. Caso alguém venha a ter curiosidade de ter uma aula, pode ir em Vitória. Em Vitória de Santo Antão nós vamos abrir um novo curso agora em abril para jovens iniciantes, né? Conhecimento básico para teatro para iniciantes. E esse curso que a gente já abriu desde o ano passado, a gente está dando continuidade porque nós estamos desenvolvendo 12 espetáculos com esse novo grupo. Mas quem quiser, quartas e quintas, a partir das 16 horas até às 18, no Teatro Silogeu, em Vitória de Santo Antão. É gratuito. Olha aí, pessoal. E sobre o bloco Jereba, esse ano a gente não vai ter, ou vai? Não vai ter, mas nós vamos ter o auxílio emergencial que vai suprir, né, a maioria dos produtores que dependem, né, do carnaval, não só os produtores também, como os gasoseiros, barraqueiros, vendedores, informais, pessoas que trabalham diretamente, que têm uma renda extra diretamente na questão da execução do carnaval, que não vai ter oportunidade através desses auxílios. Mas os blocos estão em stand-by, né? Assim que tiver carnaval, pode ter certeza. O frevo vai comer, vai rodar, muitas coisas vai acontecer e tenho certeza que os blocos eles vão vir com mais força do que nunca. É isso aí, vamos torcer para que tudo isso passe, para que no mais tardão ano que vem a gente esteja de volta, né, Nayara? É verdade. Muito obrigado, Léo, por ter participado do PE Tem Opção. Foi uma noite de aprendizado incrível. E ano que vem vamos estar no carnaval junto. Em Vitória de Santo Antão. Estaremos lá no bloco Jereba. Tá certo. Eu que agradeço. Obrigado, Alisson. Obrigado, Nayara. PE Tem Opção, tá de parabéns, certo? E eu só tenho a agradecer. Queria mandar um beijo para duas pessoas especiais, que se chama minha mãe, Helenilda Corrêa de Araújo, e minha amiga, Regina Souza Leão, que se faz presente aqui. Tá? Olha aí, é isso aí, pessoal. A gente mais uma vez agradece
pela presença aí, vocês acompanhando. E quinta-feira estamos aqui novamente, né, Nayara? Estamos aqui novamente esperando vocês. Não esquece, 8h30 da noite, no Cine TV Nordeste, e PE tem opção. É isso aí. PE tem opção, gente. Boa noite. Até quinta-feira. Tchau, boa noite.